Olá, você que acompanha o Nossa Gente, sempre com uma edição especial com aqueles que se destacam, seja na música, seja no empreendedorismo, seja na arte, na culinária, em vários setores. É gente da gente aqui no Nossa Gente. E hoje, trazendo aqui um convidado muito especial, que tem talento, que tem assim, como se diz, uma dupla função ou tripla função, porque ele falou que é o Júnior, mas é o Júnior Forrozão, mas também é o Júnior Jesus, é o Júnior Eletricista. Júnior, seja bem-vindo, porque você carrega aí realmente uma série de nomes, codinomes que realmente impressiona, e os destaques que você, né, vem atuando em vários setores. Pois esses nomes realmente vêm dados às coisas que a gente acaba aprendendo na vida, praticando, né? A parte do forró aí foi desde de bem moleque, minhas irmãs ouviam muito forró pé de serra, com essa coisa aqui de ser próximo a Itaúnas. E eu acabei aprendendo desde cedo a dançar, a tocar um pouquinho de forró e tudo. Então acaba tendo, o pessoal chama Juninho Forrozeiro, Juninho e tal, Juninho do forró. Aí acaba sendo um pouco por esse lado do pé de serra. Desde a infância também eu entrei na oficina para trabalhar. E acabei me destacando nessa parte mais de elétrica, acabamentos. Então no ramo do trabalho aí a galera chama do Júnior Eletricista. E o Jesus é porque eu também, na infância, comecei a fazer teatro. E em 2009 eu fui agraciado com a oportunidade de fazer o personagem de Jesus na Paixão de Cristo aqui de São Mateus. Que bacana. Ô Júnior, conta aí pra gente, né? Você já deu uma pincelada aí desses nomes que carregam, né, do conhecimento. Conta um pouco da sua história, né, da família. A gente estava batendo um papo em off aqui. Realmente tem uma tradição fantástica aqui, uma história realmente que impressiona. Sim, a minha família é bem antiga em São Mateus. Meus avós vieram para cá, ainda não tinham todos os filhos. E eles tiveram 14 no total, 7 homens e 7 mulheres. 14 filhos? Sim. E quando eles chegaram em São Mateus, eles moravam ali da onde é o Banco do Brasil, até na Caixa Econômica Federal, ali no centro. Tinha uma chácara onde ele criava uns bichos ali, porcos, carneiros, vários animais, revendiam. Meu avô vendia passagens na rodoviária. A minha mãe, né, que eu me recordo mais, ela trabalhava na casa do Dr. Roberto Silvares, que hoje leva o nome do hospital, né? Então minha família é bem antiga, eu sou da família Locatelli, né? O meu avô, eu acredito que foi o primeiro Papai Noel aqui de São Mateus, da cidade, já andava em carro aberto nos anos 80, distribuindo presente. Chegou a sobrevoar uma vez de helicóptero pela cidade, jogando presentes também. E uma família muito católica, muito religiosa, fervorosa. Meu avô, enquanto ele era vivo, se todo dia, 6 horas, faltasse alguém, ele está reunido para rezar o terço. Faltava pouca chibata comer, tinha que estar ali. Então, assim, é uma família com bastante tradição na cidade, bem antiga, né? Apesar de eu ser bem mais novo, mas tem minha família que conta, que recorda sempre que a gente pode se reunir. Inclusive está faltando essa reunião de família por essa Covid, né? Mas basicamente o início da família é isso aí. Você comentou que tinha uma peculiaridade quando o seu avô ia à igreja, que os bancos ficavam reservados por causa da quantidade de filhos. Era meu avô, minha avó e 14 filhos. Então os 2 bancos da frente da igreja, o pessoal já não sentava, já deixavam reservado para eles ali. Né? Meu avô sempre a pessoa mais velha e eu guardo isso comigo até hoje, o respeito a todos, porém aquele respeito especial aos mais velhos. Então isso existiam com mais tradição, com mais fervor antigamente. Então eles respeitavam essa parte do meu avô e minha avó lá, deixar os 2 bancos da frente só para sentar, eles 2 com os 14 filhos. 14 filhos, uma quantidade bem expressiva, hein? Sim, e acertaram certinho, 7 homens e 7 mulheres. Dividiram certinho. Se tivesse programado, não tinha saído tão certo. Não tinha dado tão certo. Essa quantidade. Bacana.
Agora vamos voltar aí para esses nomes, né? O que veio primeiro? O Júnior forrozeiro, forrozão, o Júnior eletricista, o Júnior que é ator, compositor, o que veio primeiro? Então, eu com 11 anos de idade, eu procurei algum lugar para trabalhar e achei uma oficina. A minha mãe disse que não precisava, não queria e tal, mas eu falei, eu quero, e ela sempre foi muito assim, de acatar, mas vigiar. Ela conheceu o rapaz que ia trabalhar na oficina dele e acabei indo trabalhar, começando a mexer com carros, na parte de lanternagem, pintura, essas coisas, aprender. E aí com 12, eu entrei no meio do teatro, que foi fazer o Paixão de Cristo. Eu já assistia bem antes e com 12 eu entrei para poder participar da Paixão de Cristo. Respectivamente, o Oscar Ferreira dava oficina de teatro no Porto, pela Secretaria de Cultura. E aí abriu umas vagas lá. Aí eu já pulei para fazer oficina de teatro, participava da Paixão de Cristo, dentro da igreja sempre, não tinha como sair e nunca quis sair. Escola e o trabalho, oficina. Aí eu comecei a me dividir ali, não tinha tempo para nada. Pouco tempo para diversão, para alguma coisa. E eu comecei a tocar, a parte de música já foi mais com uns 13 para 14 anos, que eu comecei a aprender um pouco de violão. Aprendi um pouquinho antes, mas bem pouco. Depois eu tive tempo de tocar mais, de pegar um violão emprestado com alguém, então eu tinha mais tempo para isso. Então aí já foi meio que um mesclado de tudo. Eu fui crescendo já fazendo um pouquinho de cada coisa. A parte do forró pé de serra, que eu gosto muito, veio também nesses meados que a gente estudava no Polivalente. O Polivalente tinha umas 2 bandas de forró pé de serra. Que interessante. Acho que, se eu não me engano, teve o Forró Cipó, que chegou a ser campeão do Festival de Itaúnas. Legal. Então eram todos alunos da escola. Então nos intervalos na escola só rolava o forrozinho. Então a gente já cresceu ali na escola com aqueles intervalos rolando forrozinho também. Então eu tinha o tempo para me trabalhar, mexer com os carros, eu tinha o tempo para poder estudar o teatro, eu tinha o meu tempo da igreja, tinha o tempo para poder tocar um pouquinho, estar ali aprendendo, e o forró ali junto com a escola, misturava uma coisa com a outra. Então acabava que onde estava tinha uma coisinha que eu fui crescendo com isso tudo, com uma bola de neve, né? Então, era um garoto literalmente polivalente, né? Fazia Sim. de tudo um pouco e dava tempo de fazer tudo. A gente conseguia conciliar o tempo das coisas porque a gente só pensava realmente em coisas boas. Hoje a gente vê que, infelizmente, a adolescência, a juventude não se entrega a tantas coisas boas assim, né? Isso tudo que eu fazia, que eu participava, minha mãe estava sempre presente. Eu quero fazer isso em tal lugar. Ela me levava lá para conhecer a pessoa responsável e tal. Então, a família estava sempre presente. Sempre teve a presença da família. Minha mãe nunca deixou participar de nada que ela não pudesse ir e conhecer a pessoa responsável e ter alguém ali para ela ter o ponto de cobrança depois. Cadê meu filho? O que aconteceu? O que houve? Então, assim, ela sempre ia, ela sempre acompanhava, ela sempre estava por dentro de tudo. Então, eu cresci tendo essa liberdade de participar de várias coisas, mas com minha mãe, ele sempre presente. Muito bem, isso é importante, hein? E bons tempos, viu? Bons tempos. Bons tempos. Eu sei que você deve estar com saudade desses bons tempos. Tá passando um filme na cabeça aqui. Realmente passa. Por falar em bons tempos, tivemos aí também um convidado muito especial, Marcelo Forrozão, que falou que o Geiger participou com o Geiger, o nosso controle de mestre. Mas a gente estava conversando, você também teve uma experiência musical, né, com o nosso controle de mestre, ele que realmente é conhecido, tem se destacado aqui, que todos os convidados que têm vindo aqui têm falado dele. Eu estou achando que o próximo programa vai ser com o nosso controle de mestre, né? Isso mesmo. Aqui. Ele tem currículo para isso. Eu conheci o Xande dentro da igreja, né? Eu chamo de Xande assim porque a gente tem um vínculo bem próximo, inclusive eu sou padrinho de casamento dele. Conheci ele dentro da igreja e assim, sempre foi, ele já tocava, eu também já tocava, então a gente foi unindo aquele contato, aquela proximidade e realmente nos tornamos amigos de ir em casa, de conhecer a família um do outro. Ele conhece minha mãe, minha família, eu conheço a família dele, e a gente se encontra, aquele carinho, né, muito grande. E nós tocamos na banda do Marcelo junto, nós tivemos bandas juntos, nós tocávamos em igreja, casamentos juntos. A gente chegou à equipe de pastoral da juventude da igreja,
de coordenação, na equipe ali de responsabilidade na frente das coisas, até na diocese, juntos também. Então a gente tem uma história aí religiosa e depois com uma amizade muito grande, muito forte. Isso é bacana, e a amizade construída, né, na igreja, que é muito bacana, amizade sólida, isso é muito importante. Por falar em amizade sólida e de crescimento, você também foi coordenador paroquial? Sim, eu fui coordenador ainda quando o saudoso Padre Ângelo era vivo, né, lá na Paróquia Santo Antônio. Eu fui meio que escolhido por falta de opção. Tava todo mundo correndo da função do cargo, porque o que era coordenador casou, então ele já não poderia participar de pastoral da juventude mais como coordenador, que ele é pastoral familiar. E aí o outro que ia assumir, arrumou um emprego, ia trabalhar, ia para fora, e ficou meio que sem ter quem assumir. Aí, pô, vai Juninho. E aí eu fiquei por 3 anos, mas fiz um trabalho muito grande, muito bom com esses amigos que eu tenho, inclusive o Alexandre Geiger, que é um deles. Teve vários outros amigos que me ajudaram, que sem eles a gente não conseguiria fazer esse trabalho, porque o coordenador ele tem a função de coordenar, mas se ele não tiver equipe, ele vai coordenar quem? Né? Então, nós tínhamos uma equipe muito boa na Paróquia Santo Antônio, uma equipe que abraçava tudo e que fazia acontecer. Então, a minha passagem por lá foi muito maravilhosa, eu lembro bastante de tudo que a gente fez, mas tudo que realmente a gente fez, não foi eu como coordenador, foi a equipe como um todo. Se eu não tivesse a equipe, eu não teria feito. Vou falar os nomes aqui, eu esqueci de alguém, vai dar briga, então é melhor lembrar da equipe toda. Você comentou que teve um grande evento que foi destaque, não é isso? Sim, nós em 2009, nós assumimos a responsabilidade, é o que eu estou falando, a equipe pega e abraça, de realizar o DNJ diocesano, que é o Dia Nacional da Juventude, que é comemorado sempre em outubro, em todo o país. E nós fizemos um diocesano aqui em São Mateus, em 2009, saída da catedral, com um trio, o bispo era Dom Zanoni, e fomos até o Greca. Inclusive esse foi o último evento que aconteceu no Greca, depois o Greca foi desativado e está no estado que está hoje. Nós conseguimos reunir 7.500 jovens. 7.500 jovens. Foi o segundo DNJ maior do país até hoje. Só perdemos para Patos de Minas, que reuniu 14 mil no estádio de futebol. Então, foi o segundo maior DNJ do país, foi feito aqui na cidade de São Mateus. Então, realmente tem uma história muito bacana, um legado aí, né? Como coordenador paroquial e, é claro, contando com a equipe também, que isso é muito importante. Eu lembro de todos, toda vez que eu estou com um ou com o outro, que a gente lembra desse momento, a gente lembra daquilo, sempre eu agradeço de novo a eles, porque foi equipe, foi cada um dado uma tarefazinha aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, e conseguiu sair, conseguiu realmente chegar no sucesso que foi esse DNJ a nível nacional. Que bacana. Vamos agora falar de música, a parte realmente musical que entrou na sua vida e realmente fez um diferencial muito bom. Sim, foi criança, né, como eu falei, a minha irmã namorava com um rapaz que tocava violão e ele deixou um violão para ela aprender. E aí sempre que ela saía eu pegava o violão escondido e tinha umas revistinhas com as cifras, com algumas musicazinhas básicas, né? E eu comecei com aquilo ali. Aprendi bastante, não tinha acesso à internet igual hoje a gente tem. E aí eu tinha um primo também que tinha um violão, ele acabava pegando emprestado. E foi essa coisa de buscar, sempre aprender. Na igreja, quando alguém parava, eu pegava o violão ali, poder ficar brincando um pouco. Então eu fui aprendendo e não parei mais. Aí comecei a aprender instrumentos de percussão. Com 16 anos eu comprei o meu primeiro instrumento, que foi um cavaquinho. E poucos meses eu consegui tocar na banda do Marcelo, né? Que a gente estava falando do Marcelo, que é a banda Dogma. E aí eu fui pegando, agora os instrumentos que eu pegava eu aprendia e fui sempre aprendendo. Tive bandas de forró pé de serra aqui na cidade mesmo. Fizemos bandas de igreja, banda católica. E assim, fiz barzinho muito tempo. Quando algum amigo ia tocar no trio, faltava alguém, às vezes eu não queria compromisso, que eu estava trabalhando numa oficina lotada. Esse final de semana fulano não pode ir, eu vou. Então assim, teve essa parte de música, inclusive até hoje.
né? Até hoje, se algum amigo for fazer um churrasquinho, alguma coisa, eu não levo mais a parte profissional por falta de tempo, de dedicação. Hoje eu não tenho tempo para isso. Mas um amigo vai fazer um evento, vai fazer um churrasquinho, vai fazer qualquer coisa, eu não, tô dentro, vou lá, ajudo, dou uma palhinha, levo um outro amigo que toca também para ajudar, um outro que a idade vai chegando, a gente vai cansando. Mas a música é muito, muito importante na minha vida. Inclusive eu comecei a escrever muito cedo. Nunca, acho que se eu mostrei música minha para alguém foram poucas pessoas. Então é compositor também. Eu componho, mas Então, ainda não espalhei as não ainda letras, colocou não. no mercado. Não coloquei no mercado. Já registrou? Também não. Então faz o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai voltar para contar um pouco dessa história de compositor, de ator e muitas outras coisas que ele faz aqui no Nossa Gente, na TV Sim. De volta com o programa Nossa Gente, sempre um bate-papo descontraído com talentos de São Mateus e gente que faz a diferença. E hoje, batendo um papo com ele que está aqui, né, do meu lado, o Júnior Forrozão, Júnior do Forró, Júnior do Pé de Serra, o Júnior do teatro, Júnior da música, o Júnior eletricista, é um multifunção, um polivalente. Júnior, a gente estava falando de música, né? Você ingressa na música, ganhou um violão, praticamente um autodidata no aprendizado. Foi realmente dessa forma. Eu me interessei, eu busquei e aprendi, né? Não aprendi, lógico, igual quem faz as aulas, igual aquela pessoa que está ali, né? Mas eu, por não ter tido ninguém para ensinar, eu acredito que eu consegui aprender bastante sobre música, sobre instrumentos. E o convite para as bandas, né? Você estava já passando ali, né? Ingressou, aprendeu a tocar, teve as bandas católicas que fez parte e outras bandas, né? De outros ritmos de forró. Como foi essa iniciativa? Ou teve assim aquela crítica, você vai sair da banda católica para tocar na banda de forró? Houve essa resistência? Não, eu tocava nas duas. Eu não precisava sair de uma para tocar na outra, não, porque os eventos da igreja sempre eram mais cedo. Então, acabava 10, 11 horas, e aí se tivesse que tocar em outro lugar, dava tempo de pegar o carro e ir para outro lugar. Que o forró sempre começa às 11, 10, então dava tempo de tocar em outro lugar. E as bandas de forró e católica surgiram da mesma forma. Quando foi da igreja, a gente estava ali, fazia um som, fazia uma brincadeira na igreja, eu animava um encontro de jovens. Vamos ensaiar tal música, vamos ensaiar aquilo outro. Então ali acabava surgindo, o negócio tá legal, a gente tocou no evento, a gente tocou no outro evento da igreja, vamos dar um nome? E aí surgia. No forró comigo foi da mesma forma, a gente tocava, reunia os amigos, no aniversário de um, ou num churrasquinho na casa do outro, e acabava ficando entre os anos, juntava 3, 4 ali, fazia uma banda de forró e a gente, né, ficava ali 2, 3 anos tocando, um ano tocando. Às vezes passava só o verão tocando, que em Guriri tem a conhecida lá como Rua da Lama, que rolava o forró. A gente reunia 3 ou 4 ali, ensaiava, escolhia um repertório e fazia o verão inteiro ali. Então sempre surgiu assim, na roda de amigos, da amizade, conversando, vamos fazer, vamos embora, e sempre deu certo. E foi. Foi. E a Rua da Lama em Guriri, para quem não conhece ou para quem não conheceu, tem muita história. Tem ali, tinham 2 bares de forró ali, teve reggae, então eu vou lá mesmo desde pequenininho. Vi as pessoas tocando lá, amigos meus que já foram embora, nem moram no Espírito Santo mais. Ali tem muita história do forró pé de serra, do reggae, bastante. A galera, tipo assim, era o cantinho de Itaúnas em São Mateus, era a Rua da Lama em Guriri, muito bom. Acredito que quem não sabe, eu acredito que a rua mais famosa de São Mateus, nesses anos que se passaram, foi a Rua da Lama, lá no balneário de Guriri, que realmente fazia diferença. Quando eu vim para São Mateus, realmente a Rua da Lama tinha uma fama fantástica. Você poderia ter 3 trios tocando lá no centro da cidade, com uma banda de axé, de swingueiro, mas você podia ir na Rua da Lama, que a galera de lá estava toda lá e não saía por nada. Não dispersava? Não ia pro trio, não ia para nada. A galera dali ficava, era o público dali, a galera ia para ali para dançar forró, para conversar. Então tinham os barraquinhos de bebidas ali, tudo ficava ali. A galera não saía dali para nada. A galera não via a cor do trio, porque a galera gostava do forró ali, do reggae, então a galera ficava
concentrada ali, que eu gosto daquele estilo, ficava todo mundo ali. Então a gente se reencontrava todos os anos ali, até a gente de fora e tudo, a gente acabava se reencontrando sempre ali, todos os anos no verão. Muito legal, muita história bacana. E agora vamos partir para outra história que realmente leva a emoção, né, maior na questão religiosa, né, que são as interpretações em papéis, né, em outros tempos. E atualmente você tem atuado ainda ou parou? Então, essa parte da atuação foi com 12 anos, quando eu entrei para o Teatro da Paixão de Cristo. E eu entrei para fazer multidão, eu era muito pequeno, né, já assistia nos anos anteriores, nesse ano, né, eu entrei para poder participar. E aí, do personagem de multidão, eu passei para poder fazer o anjo. Inclusive, quem fazia o anjo antes de mim era a Nariane Lopes. A nossa repórter, apresentadora fazia... Ela fazia o anjo lá, o anjo. da Paixão de Cristo. Que bacana, Nari. Tá aqui mais uma história de uma profissional. Minha amiga, gente finíssima, gente boa demais. Que tem participação teatral e hoje está na TV aqui junto com a gente. Ela começou no teatro também. Aí depois você substituiu o anjo. Aí foi fazer o anjo, depois do anjo... Nari roubou o seu lugar. Não, ela foi fazer a dançarina de Herodes. Ela que cresceu, abriu espaço para mim. Ela cresceu, abriu espaço para mim. Então você subiu de cargo. É isso, quando ela subiu lá, eu subi aqui. Ah, então tá certo. Foi uma casadinha boa. Bom demais. Boa. Então foi o seu primeiro personagem. Eu fiz a multidão, assim. Depois eu fiz o anjo. O anjo que anuncia a morte de Jesus. E depois eu fui para sacerdote, já para condenar Jesus. Sacerdote, eu fiquei bastante tempo como sacerdote. Aí no ano de 2008, o Elias, que fazia o personagem de Jesus, quando acabou o teatro, a gente comemorando, quando acaba a gente sempre comemora, se abraça, né? Aí ele me abraçou, ó, se prepara que ano que vem Jesus é você. Eu olhei para ele assim, tipo assim, nem dei ideia, né? Não acreditou muito que seria você. Nem dei ideia. Aí saímos comemorando todo mundo, comemorando. Aí depois ele me ligou, o Gelson, o diretor, me ligou. E aí, tá preparado mesmo? Vamos fazer? Eu falei, ó, vocês estão brincando, né? Não, é você mesmo, vamos fazer e tal. Eu falei, tá, vamos embora. Me entrega aí o que vocês têm aí de texto, DVD, CD do teatro e logo. Isso foi logo depois que acabou a apresentação. E o ano que vem nós vamos tentar fazer. Aí eu fiquei um ano de preparação. Preparou um ano? Preparei um ano, eu assisti os DVD em casa repetidamente, várias vezes. Eu ia dormir, eu colocava para tocar o áudio do teatro e dormir deixando tocando o áudio. Inclusive eu aprendi a cantar muita música assim, eu colocava a música para tocar à noite para repetir, quando eu acordava eu já sabia cantar a música. No sono eu conseguia absorver as letras da música e no outro dia eu estava cantando. E aí eu decorei todo o texto do teatro, eu tenho todo o texto decorado. Aprendi bastante e as posições de palco, tudo ali no DVD. Quando a gente, no 2009, começou os ensaios, essas coisas, eu já me localizava, já consegui gravar tudo, já consegui fazer tudo assim, bem rápido, porque eu tive tempo para me preparar. E aí eu assumi em 2009 fazer o papel de Jesus. Foi surreal, foi emocionante, minha família toda foi, meu tio de Linhares, que eu considero como um pai assim para mim, veio de Linhares para cá, minha família se emocionou muito. Foi realmente emocionante. Eu fiz assim, eu apanhei quase que real de marcar mesmo, mas eu falei com os meninos, vamos fazer um teatro para chocar a galera, para poder todo mundo ficar assistindo ali, sentir a realidade da coisa. Mas se eu falar que eu senti uma marquinha, que eu senti alguma coisa que eu senti, não senti nada, estava realmente assim, em transe. Qual é a parte, você como ator, qual é a parte mais difícil da interpretação? E ainda mais essa interpretação que é uma interpretação que comove as pessoas. Pois é, quando você trabalha com o teatro fora dessa parte religiosa, você pode criar o seu personagem, você tem liberdade. Você vai pegar vamos supor, um Ariano Suassuna ou qualquer outro escritor aí, você pega o texto dele, você cria aquele personagem do jeito que você quer. Você pode criar um personagem manco, você pode criar um personagem corcunda, você pode criar um personagem com a boca torta, que fala fanho, o jeito que você quiser fazer. Você cria um personagem, lógico que o seu diretor permitir, né? Que quem manda nos atores ali em cima do palco é o diretor. Então você vai criar um personagem. Você trabalhar com o personagem bíblico, você não pode mudar. Você só vai ser manco se o personagem é manco.
Você só vai ser coxo se o funcionário era coxo. Você só vai ter a lepra se o personagem tinha a lepra. Então, trabalhar com um personagem bíblico é muito complicado, que você tem que reler e ler e reler aquela parte da Bíblia, pegar os detalhes para colocar aquilo ali real. Você não pode pegar um personagem bíblico e alterar. Você não pode pegar o personagem de Jesus, vou botar ele sem cabelo. Poder? Pode. Pode. Mas de acordo com o que você lê da Bíblia, dos lugares, do local onde ele nasceu, de como eram as pessoas os costumes daquelas pessoas, de deixar a barba e o cabelo por fazer, sem cortar. Então, assim, você tem que colocar o mais real possível daquilo que está na Bíblia. O pessoal geralmente costuma falar com a gente, eu cansei de ir lá assistir porque todo ano é a mesma coisa. Pô, a gente não pode enforcar Jesus e crucificar Judas. A Bíblia tem o seu segmento, a gente tem que fazer aquele segmento. A gente tenta mudar algumas cenas, alterar alguma coisa, mas o sentido da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus é a mesma, a gente não pode alterar. Então, fazer o personagem de Jesus, trabalhar com teatro religioso é muito complicado por isso. Você tem que seguir a risca daquilo que está na Bíblia. Você não pode querer alterar nada, porque você tira a realidade, você tira o sentido da coisa, que é realmente passar a mensagem religiosa, a mensagem de Jesus, né? Interessante isso aí. É muito bacana essa explanação, porque o pessoal fazer teatro e tem hora que falam de licença poética, mas a questão religiosa não dá para fazer. Não tem como fazer. Você não pode alterar. Igual o Gelson, o diretor, ele faz essa parte de texto, escolher as cenas. Ele é muito rigoroso com isso. Inclusive, ele também é uma pessoa religiosa, ele é a família toda. E ele costuma, assim, às vezes, pegar alguma palavra que está uma palavra difícil na Bíblia e botar um sinônimo. Então, isso é melhor para quê? Para que as pessoas entendam. Né? Às vezes você quer falar lá açoitar. Uma pessoa mais de idade, o que é açoitar? Você coloca, não, bateu em Jesus. Entendeu que bateu. Então, assim, essas coisas assim a gente consegue fazer. Agora, alterar o sentido da palavra, o sentido da frase, da cena, não pode realmente. Você está tirando o sentido daquilo que está na Bíblia. Então, se você quer passar o que está na Bíblia, tem que ser como está na Bíblia. Ele salvou os outros, que salva a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Você não é o Messias? Então salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Todos nós estamos debaixo da mesma condenação. O nosso sofrimento é justo, porque estamos recebendo castigo pelo que fizemos. Mas Ele não fez nada de mal. Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como Rei. Eu lhe afirmo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonastes? Tem que ser verídico. Exatamente. Por falar em verídico, a gente sabe que quem interpreta o papel de Jesus no teatro, ou seja, em filmes, sempre fica algo marcado. O que te marca mais na hora de fazer a cena de Jesus, que no começo, quando você começou a falar e citou da sua família, percebi que você ficou emocionado ao lembrar disso. Foi porque esse tio meu de Linhares, ele é muito durão, aquele cara. Só que a minha família em si é um pouco chorona.
Então, quando acabou o teatro, a primeira vez que eu fiz, eu fui direto falar com a minha família. Ele estava com a camisa realmente molhada, assim, de ter enxugado lágrima. Meus outros tios também. Teve um tio meu que falou comigo assim, meu sobrinho, eu não tenho nem o que te falar. A minha avó estava chorando muito, minha mãe, minha sobrinha pequenininha, desesperada. Então, assim, foi bem chocante para mim ver eles daquele jeito. Eles estavam realmente espantados. Estavam impactados com as cenas. Estavam espantados. E eles não esperavam que eu fizesse aquilo, que minha família, na verdade, nunca me viu atuando, fazendo, né, fazendo uma coisa assim, com tanto destaque. Eles me assistiam lá no Paixão de Cristo, mas eu fazia os outros personagens ali mais tranquilos e calmos, com as falas comuns. Então, as cenas que eu fiz de Jesus, que eu programei com os meninos lá que fazem teatro com a gente, eu já programei para fazer um negócio forte. Ó, se tiver que pegar e jogar no chão, pega e joga no chão. Pegar e segurar forte aqui, segura. Então aquela parte que você chega com a... Eu senti, mesmo com o som, com a sonorização, eu senti aquele da galera, da plateia, quando eu saí realmente todo ensanguentado, com a coroa, realmente todo, né, naquele sentido machucado, a galera deu aquela impactada na hora. Aquilo eu senti muito até hoje, é o que me arrepia lembrar da Paixão de Cristo, é quando você tá todo arrumadinho de branco, preso, e volta realmente todo quebrado, sangue pela cara, tudo, e a coroa, e eles já batendo, e ele espancando, 2, 3 batendo, tem o carrasco que vem bater também. Então dali em diante ali, você vê o silêncio da plateia, assim, aquela aflição, eles estão assim, espantados com a cena. Então para mim essa parte aí, todo o teatro em si é bonito, é impecável. Agora a parte de Jesus é preso ali, começa a apanhar. Até a crucificação é a hora que você vê o silêncio, a atenção do povo, assim. Eu já ouvi criança chorando. Já ouvi criança gritando que quer salvar Jesus. Então, assim, você tá ali fazendo, mas se você não segurar mesmo, a emoção toma conta, mas se não segurar essas coisinhas que você ouve ali, o pessoal falando e tudo. Tem pessoal que xinga os soldados quando tá batendo em Jesus. Xinga mesmo, assim, esculhamba. Então, assim, as pessoas se revoltam, as pessoas se sentem ali na situação no momento. Então, isso aí, para mim, não tem preço. Essa parte que é a parte, infelizmente, do sofrimento de Jesus é a parte que mais emociona a gente, porque impactua mais as pessoas, deixa eles mais... Isso aí, realmente, são histórias, né, que a gente ouve aqui, e a gente, dando essa pincelada na sua história, vê que tem esse momento ímpar, né, de envolver as pessoas, e que é de uma profissão totalmente diferente que você atua. A minha profissão hoje eu me dedico na parte de elétrica e acabamentos, montagens automotivas, né? Eu sempre gostei de mexer com carros, né? Desde criança eu entrei na oficina. E aí eu fui passando por várias etapas, por pintura, por montagem e tal. E hoje eu me dedico nessa parte de acabamento. As pessoas têm aquele barulhinho no carro ali que ninguém tira, leva num canto, no outro ninguém tira. Tem cara que chega, se você não tirar, eu vendo o carro. Se você não tirar, eu boto fogo no carro. A pessoa já chega revoltado. Então eu sou mais melindroso para essa área. E a parte elétrica em geral, né, que é que eu domino um pouco mais hoje também. E aí eu me dedico ao trabalho nisso aí. As pessoas geralmente quando me procuram a indicação, ou é porque realmente ele fala, se não resolver agora eu desisto, eu vendo o carro. Não pode desistir. Aí eu falo, não, deixa comigo que eu vou resolver. Precisou, né, acertar o seu veículo, já vou fazer aqui já o merchan, leva para o Júnior, que ele resolve para você. Ô Júnior, nosso tempo é curto, Sim. A gente sabe que a sua história é uma história longa, uma história bacana, de desafios, de arte, de música, de instrumento, de uma família realmente de tradição aqui em São Mateus, e é sempre muito bom a gente ouvir essas histórias e relembrar de que São Mateus realmente tem história, tem talentos e pessoas que fizeram e ainda fazem histórias bacanas e boas de ser ouvidas, e vocês contando aqui, revivendo e passando por essas emoções, realmente não tem preço. Fica aberto para você deixar o seu recado e, é claro, né, dar aquela orientação para quem quer fazer o teatro, quer ingressar na música, quer fazer algo ou dizer, você pode fazer tudo. Pois bem, eu acredito que realmente quando a gente quer, a gente pode fazer tudo. A gente pode ser impedido por algumas coisas, por algumas pessoas,
porém a gente não pode ser parado. A gente pode dar um tempo e retomar. Ah, mas passou muito tempo, não importa, você está vivo, você está aqui presente, você pode fazer. Não tem idade para isso. O nosso grupo de teatro lá do Baixinho de Cristo é aberto a todos. Quando a gente começa os ensaios, eu sempre venho na TV, no Honda, avisar a galera que está aberto, que a galera pode participar. Não tem idade, não tem limite de idade, né? Então, assim, no sentido de acreditar, vocês podem ter certeza que quem acredita realmente tem música, né? Quem acredita sempre alcança. Então, se você ou pode, eu tô com 50 anos, eu queria aprender a tocar violão, não consegui até hoje. Cara, compra o seu violão, vai aprender. Hoje nós temos a internet que ensina, hoje nós temos amigos que ensinam, entendeu? Tudo que você quiser fazer, não tem idade que impeça, não tem nada que possa te impedir. Se você é capaz, você consegue, mas primeiramente Deus e depois os seus amigos, família, não abandone ninguém. Tá aí o nosso amigo Júnior, que veio hoje dar o seu depoimento, contar um pouco da sua história aqui no Nossa Gente. Júnior, forrozeiro, Júnior também que é eletricista, o Júnior que é ator, é músico, é compositor. Então, como disse o Júnior, seja tudo o que você quiser e marque, né, na história a sua presença com coisas boas, com a família e com os amigos, como ele tem feito, né? E feito muito bem. E o Nossa Gente fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. E você acompanha sempre reprises às 18h30 no sábado, no domingo, às 1h30 e também na terça, 12h30. TV Sim, canal 16.1. Fique ligado sempre na gente.